Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua casa, ó Pai, na Tua presença, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que a Tua presença é o nosso lugar de refúgio, ó Pai. E nós estamos, ó Pai, aqui te buscando de coração e alma, ó Deus. Nos abençoe mais essa reunião, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome santo. Amém. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos cantar o corinho Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, desse mesmo se esquecer, só pensar em Cristo Rei Jesus, e depois levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Mi maior. Graças a Deus, estamos felizes nesta noite, amém? Graças a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, e adorar ao Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor, e adorar ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, e adorar ao Rei Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, Dó maior. Graças a Deus, estamos aqui para isso, amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos
vida em um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Deus toda a nossa vida a Ele. Vamos entregar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Enquanto vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, vamos ouvir a irmã Geise cantar o hino. Graças a Deus. Deus é tão bom. Neste mundo só tereis aflição, as lágrimas correrão. Meu Jesus, quem prometeu enxugar as lágrimas, consola o meu coração. Ó lágrimas, até quando molharás meu rosto triste? Meu Jesus prometeu e jamais falhará. As lágrimas Ele enxugará. Nos momentos de tristezas desta vida, as lágrimas não se cansam de rolar. Com os meus olhos molhados eu imploro, Jesus vem enxugar. Com os meus olhos molhados eu imploro, Jesus vem enxugar. Ó lágrimas, até quando molharás meu rosto triste? Meu Jesus prometeu
lágrimas Ele enxugará. As lágrimas Ele enxugará. Amém, graças a Deus. Vamos cantar mais o último hino, 14 do inário. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Pai. Número 14 do inário. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 e santo é seu nome, santo, santo, santo. Derrama água viva em minha alma. Toma minha vida, dá-me paz e calma, e todos os problemas que perturbam minha mente entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 e santo é seu nome, santo, santo, santo. Vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em seus braços, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atrai ao teu lado para sempre. Jesus, Jesus, cantem ao Pai, 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 e santo é seu nome, santo, santo, santo. Amém, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta grande oportunidade que temos de estar em Tua presença aqui em Tua casa, junto com estes irmãos, com estas irmãs. Viemos aqui para te adorar. Nós já cantamos e com estes louvores preparamos o nosso espírito para receber a Tua palavra. E aqui estamos nós para continuarmos ouvindo a Ti, ó Pai, nesta noite. Continua falando aos nossos corações. Pedimos isto com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus recompense o esforço de cada irmão, de cada irmã, para estar aqui juntos adorando ao Senhor. Só os rapazes aqui da frente aqui cresceram, hein? Cresceram bastante. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sabemos que cada oportunidade que nós temos, ela é única nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos nos últimos cultos, nas últimas reuniões, e cada culto que você vem à casa do Senhor, ele deve ser encarado assim. Pode ser a última reunião, pode ser o último culto, pode ser o último hino que você está cantando. Isto nos faz pensar melhor em que pessoa nós devemos ser. Amém? Nosso boa noite a todos que nos acompanham pela nossa página na internet. Que Deus recompense a cada um de vocês. Vamos ficar em pé, vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8. Um pouquinho dentro da mensagem, o rei rejeitado, seguindo o assunto que falamos terça-feira passada, um pouquinho sobre esta coisa mais importante, é o homem ter noção que ele nasceu para ser liderado. Liderança do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 8, verso 1 a seguir. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. Foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Avareza, amando mais o dinheiro, aceitaram suborno, algum privilégio. Nós queremos algum privilégio, então vocês vão ter que pagar algo a mais para nós, para vocês terem acesso a alguma coisa. Você vê a decadência que caiu. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra.
Então veja, a única nação que tinha o próprio Deus como seu líder era Israel. Na mensagem O Rei Rejeitado, a partir do parágrafo 41, irmão Branham diz assim: esse foi um tempo como em todos os tempos, que as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. As pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. Elas querem liderança do seu próprio modo. E esta história, ele disse esta manhã, dizemos esta noite, quando você for para a sua casa, seria bom você ler ele todo. Foi durante o tempo dos dias de Samuel, o homem de Deus, o profeta. Ele tinha sido um homem justo e um homem bem honrado, de reputação, fiel, honesto com o povo, nunca os enganado, e dizendo-lhes nada mais que o puro assim diz o Senhor. Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar este programa. Haviam olhado para os filisteus, amalequitas, amorreus, heteus e as outras nações do mundo e viram que tinham reis que os regia e os governava e os guiava e faziam suas batalhas e assim por diante. Pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos. Mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Parágrafo 43. Nunca foi, nunca foi, nunca foi. Em qualquer era, em qualquer tempo, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Vamos trazer isso para os nossos dias hoje, no meio da sociedade, da família, da igreja, entre nós. Nunca foi a intenção de Deus que seu povo agisse com as pessoas do mundo. Deus tem um padrão para tratar com os seus, para estar com sua gente. Para se fazer um lançamento de um produto, um serviço, seja o que for aí no mercado, existe um padrão de qualidade. Não é isso? Você tem então aí alguns institutos, ISOs, que são os institutos de padrão de qualidade, que é onde você, consumidor, pode ir denunciar, se não tem o selo, alguns selos aí de segurança e metro, e depende do que você está obtendo, você pode ir naquele órgão e fazer a sua reclamação. Né? Para isso que existem esses institutos que dão padrão de qualidade àquilo que você está adquirindo, porque senão ele pode nem vir ao mercado. Da mesma maneira, tem Deus também o seu padrão. Mas veja o que o irmão Branham diz no 41, esse foi um tempo como em todos os tempos. O quê? As pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse, as liderasse, as governasse. Nós meditamos terça-feira passada sobre e darei-vos um coração novo e um espírito novo. E darei o meu espírito. Então, o irmão Branham nos ensinou que é um pensamento novo e um desejo novo. Não foi isso que aprendemos semana passada? Um espírito,
Um pensamento novo e um desejo novo, e ele então vem e coloca o espírito dele como uma mola mestra e ele começa a controlar. E por meio desta mola mestra ele começa a liderar e a governar. Isso não é por imposição. Então, seguindo essa linha de pensamento, veja, as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse. Quando você olha lá no princípio em Israel, que é um tipo hoje para cada um de nós cristãos, porque nós somos também o Israel de Deus hoje, ele era físico, e aqui hoje está esta noiva que é o Israel de Deus. Deus tinha Moisés, porém um pouquinho de tempo que ele vai ao Sinai, para estar em companheirismo alguns dias, conseguiram convencer o sacerdote, fizeram para si um Deus com as joias que as mulheres carregavam, que os homens tinham, e fizeram para si um Deus, ou seja, elas já queriam algo diferente para os liderar. Elas tinham um profeta consigo ali, em carne e osso. Mas alguns dias que Moisés subiu ao monte, para receber ali as tábuas da lei, foi o suficiente para constituírem sobre si um líder. Mostrando que cada um de nós necessitamos e somos liderados por alguma coisa. Queira você aceitar isso ou não. Desde que você nasce, você não faz as coisas por si próprio. Quando você saiu da barriga de sua mãe, 2 mãos o pegou, te colocou sentado, te colocou deitado. Quando você começou a andar, 2 mãos estavam te liderando para você não cair. Quando você foi à escola, você recebeu o ensinamento de como pronunciar as primeiras palavras. Alguém foi ali e te ensinou a diferença de vogal e consoante. Um sujeito oculto dentro de uma frase. Como usar um adjetivo, um verbo. Desde o nosso princípio, fomos liderados. Alguém te influenciou. Seja intelectualmente, seja espiritualmente. Mas as pessoas nunca quiseram que Deus as dirigisse, mas facilmente elas permitem serem dirigidas por um outro homem, ou por um pensamento mais bonito, mas não querem que Deus as dirija. Eu não quero fazer parte da massa de manobra deste mundo, mas são elas mesmas que são a própria massa. O irmão Brana tinha um que o dirigia, recebeu um anjo desde o seu nascimento, e ali o guiava e o dizia, William Brana, e aquilo o acompanhava em toda a sua vida. Nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Porque com quem você passa a maior parte do seu tempo, é natural com que você comece a pensar como elas, a agir como elas, a falar como elas, a crer como elas, ou como ele, ou como ela. Isso é inevitável. E nós nem percebemos que mudamos. Você começa a conviver com alguém que não come carne vermelha, por exemplo. Daqui a pouco você começa a ser um vegetariano. Você passa a ser um vegetariano. E se for um pouquinho mais ao extremo, se torna um vegano, que é o extremo do vegetariano, que não admite nada. Com facilidade,
nós absorvemos costumes, retemos em nós tradições, pensamentos com tanta facilidade, mas ser dirigido pelo Espírito Santo parece ser tão mais complicado. Ouvir a voz da pomba e ser sensível ao Espírito Santo parece ser tão complicado. Veja, tinha um próprio Deus na pessoa de Samuel, um profeta, para os guiar e os dirigir, mas não, nós queremos ser como os outros. Veja, o povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação. Esse é o povo de Deus, completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. O seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. E veja, isso não é fácil. Isso não é simples. Ir numa direção contrária, quando o povo está indo numa direção contrária que você está indo, isto não é fácil. Veja, quem foi a Samuel? Foram os anciãos. Quer dizer o quê? Pessoas maduras, sábias, que sabiam o que estavam falando, sim ou não? Pela experiência que tinham, pela idade com que tinham. Quem foi? Foram os jovens que foram a Samuel? Não. Anciãos. Conhecedores da história. O apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas dos que as pessoas do mundo desejam. Então, se o seu apetite, irmão, se o seu desejo está parecendo muito com aquele amigo ou companheiro de trabalho incrédulo, cuidado, porque você veio para ser diferente. Repito, isto não é tão simples assim. Vamos relembrar lá dos nossos amigos jovens que estavam na Babilônia. A comida do rei era boa, era bonita, mas eles tomaram uma decisão de não se contaminar com nada daquele lugar. Então eles não comiam na mesma mesa. O que é este comer? Apenas comida aí física? Não. É crer da mesma maneira, é concordar com os costumes, é concordar com os pensamentos, é achar que tudo está normal. O povo de Israel veio a Samuel e disse: agora está envelhecendo, teus filhos não seguem o mesmo caminho, porque eles eram infiéis, eles não eram fiéis como Samuel, eram subornadores, tiravam dinheiro. Samuel procurou lhes dizer que isso não funcionaria. Ele disse: se assim fizerem, de repente vocês vão ficar sabendo que ele vai chamar todos os seus filhos das casas para tornar-se soldados, para correrem. Não somente isso, mas ele chamará suas filhas para serem padeiras e as tirará de vocês para alimentarem. Mas o povo disse: mas mesmo assim queremos ser como o resto dos povos. Tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como os outros. E só um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo, e esse foi aquele que morreu por todos nós, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. Não importa quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer: este é o nosso guia. Não estavam satisfeitas.
Moisés, só tem esse pão asmo para nós comermos? Não tem outra coisa, não? Não tem uma mistura diferente, não? Irmãos, do que eles estavam se alimentando? Alguém podia... Maná, comida de anjo. Do que nós temos nos alimentado hoje em nossos dias? Não é comida de anjo? Não é comida de Deus? Não, mas os cultos são tão repetitivos. Nós não estamos algumas vezes dizendo a mesma ou então quase a mesma coisa do que disseram lá atrás? Não tem uma mistura diferente, Moisés? Porque tudo vai se tornando comum. Queremos ser como o resto dos povos. Mas o que o Mombrana diz nos parágrafos anteriores? O meu povo, o apetite é diferente. Sua formação sempre tem sido oposto às coisas que as pessoas do mundo desejam. Não importa. Essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que um homem governe outro. Deus governa o homem, Deus é nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito grande hoje, porque o homem parece ter essa mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. Ele era um homem de reputação, um homem honrado, mas ele combinou direitinho com o povo, porque ele era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei, era vistoso de feição, era um homem inteligente, extraordinário. Esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja. Parece ser governada ou controlada, que Deus estabeleceu para ela ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém para que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata. Assim, esse homem parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. Isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi, nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. Então verificamos que esse filho de Quis, sua estatura, parecia que ele se encaixava com o povo, que seu manto cairia bem nele, com a coroa sobre sua cabeça, bem acima de todas as outras pessoas ao andar. Isso seria uma grande vantagem, pois os outros reis de outras nações pensariam: veja aquele homem. Como poderiam apontar o dedo e dizer: vejam aqui que grande rei temos, vejam que grande homem está sobre nós. Meu irmão, mas mesmo assim não é a vontade de Deus que o homem governa o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração dos homens e governar sua vida. Não era para o homem governar o homem. É lógico que para cada tempo ele estabeleceu um, que ele preordenou, para que aquele homem fosse totalmente rendido a Deus e por ele fosse o canal por onde Deus exercesse a sua obra. E isto também não é de uma maneira imposição. Não.
Uma pequena enfermeira veio até a cama onde eu estava lendo a Bíblia, e ela era uma enfermeira nova nesse piso. E ela disse: como vai? Creio que o senhor é o reverendo Brana aqui para fazer um exame de saúde. Eu disse: eu sou. Veja, ela disse: posso esfregar suas costas para que se sinta melhor com um álcool? E eu disse: pode esfregar. Enquanto esfregava minhas costas, ela disse: a que denominação de igreja o senhor pertence? Eu disse: eu pertenço à mais antiga denominação que existe. E ela disse: qual é essa denominação? Eu disse: é aquela que foi organizada antes mesmo do mundo ser organizado. E ela disse: qual? Creio que não conheço bem qual seja essa. Ela disse: eu pertenço a certa igreja. É essa organização? Eu disse: não, moça. Essa só tem uns 200 anos, essa organização. Mas esta organização que teve início, quando as estrelas da alva cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam, quando viram a vinda de um Salvador para redimir a humanidade. E ela simplesmente parou de esfregar minhas costas, e eu estava inclinado um pouco desta maneira, para que a moça pudesse esfregar, e ela era dos arredores de Corydon. Logo aqui fomos conversando e ela disse: Senhor, eu sempre quis que Deus, se Deus era Deus, Ele ainda é Deus hoje, justamente como era antigamente. Ela disse: embora minha igreja abertamente negue isso, mesmo assim creio que essa seja a verdade. Eu disse: você não está distante do reino de Deus, jovem. Ela disse: se Ele foi curador, Ele não é ainda curador? Eu disse: com toda certeza Ele é, mas o homem quer governar o homem, e o homem quer que o homem o governe. Ele não quer que Deus o governe. Nós temos esta necessidade de sermos liderados. Eu estava lendo um artigo ontem, creio que foi uma série de recortes do jornal sobre Jack Cole. Veja bem esta história, para elucidar um pouco mais sobre o que estamos falando. O falecido Jack Cole, um dos meus convertidos a Jesus, que foi um poderoso homem de valor em seu dia, foi chamado para ser interrogado lá na Flórida por pedir para uma criança tirar o aparelho de suas pernas e atravessar a plataforma andando. E ao fazê-lo, a criança atravessou a plataforma normalmente e caiu quando chegou até sua mãe. Tudo foi um plano do inimigo de Cristo para esta jovem mulher e seu marido levarem o nosso corajoso irmão à justiça de nossa terra. Quando cada igreja deveria ter apoiado o irmão Jack, quando cada homem de igreja que mencionava o nome de Jesus Cristo deveria ter ficado do lado dele, corajosamente, todo homem que invoca o nome do Senhor Jesus deveria ter caído de joelho em oração, mas em vez disso, na manchete dos jornais, disse que uma das nossas grandes denominações uniu mãos com os ateus para condenar, aprisionar o irmão Jack Cole. Já imaginou uma igreja chamando-se pelo nome de Cristo, unir-se aos ateus para condenar o homem impio que estava tentando de todo o coração representar a Bíblia? Mas eles fizeram isso. E muito em breve nós vamos ver isto sendo feito com quem carrega a mensagem. Porque são homens governando sobre homens. Então, o irmão Gordon Lindsay foi em seu auxílio. Quando o juiz incrédulo disse: este homem é uma fraude, porque tirou o aparelho daquela criança e a fez atravessar a plataforma, e disse que estava curada, ele mentiu. Fez uma coisa contrária às ordens do médico, portanto, ele tem um caso de fraude contra si. E o senhor Cole levantou-se e disse: Senhor, eu resisto a essa afirmação. Deus curou o menino. E o juiz disse: perguntarei a qualquer homem nesse tribunal se essa afirmação poderia ser verdade. De que Deus poderia curar esse menino de um lado da plataforma e o deixaria doente do outro lado. Se essa afirmação puder ser provada na Bíblia, então digo que o senhor Cole tem direito à sua afirmação.
Se alguém aí conseguir me provar isso na Bíblia, então ele vai ser liberado. Necessitava de alguém então ali naquela audiência que fosse também liderado pelo Espírito Santo para poder mostrar algo. O ministro levantou a mão e ele disse: Vossa Excelência, senhor, posso fazer a declaração? E o juiz disse: declare. O ministro colocou-se de pé e disse: certa noite, num mar agitado, quando um pequeno barco estava para afundar, toda a esperança de serem salvos havia se extinguido. Eles viram Jesus, o Filho de Deus, vir andando na água. E um de seus apóstolos, chamado Pedro, disse: se fores tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre a água. E ele disse: o Senhor disse para o apóstolo Pedro: vem. Ele saiu do barco, Senhor, andando tão bem quanto Jesus andando sobre as águas. Mas quando se assustou, ele começou a afundar antes de chegar a Jesus. O juiz disse: o caso está encerrado. Precisamos da liderança do Espírito Santo, não homens intelectuais. Ele sempre está ao contrário do que a maioria está, do que a lógica consegue mostrar. Os homens de Deus são homens humildes. O povo de Deus é um povo humilde. Quando você vir alguém dizer que recebeu o Espírito Santo e começa a se separar, aparentemente não tendo a fé, andando por aí tentando ser algo que não é, apenas se lembre, essa pessoa não recebeu o Senhor Jesus. Quando você está vendo, o Espírito Santo é o nosso juiz. Deus nunca nos entregou um papa ou um bispo ou qualquer outra pessoa para ser juiz. O Espírito Santo, a pessoa de Deus, na forma do Espírito Santo, é o nosso juiz e nosso guia. Agora, por que assim? Por favor, perdoe-me essa expressão grosseira, não é minha intenção, mas o Espírito Santo diz que está errado mulheres cortarem o cabelo. Está errado mulheres usarem shorts e calça comprida e maquiarem seus lábios e o rosto com pintura. O Espírito Santo diz que está errado. Mas queremos que os homens nos digam que está bem, contanto que sigam comigo e com Samuel. Gostam de passar os 6 dias vivendo de qualquer maneira que queiram e indo à igreja aos domingos de manhã, o intelectual fino, formado em alguma faculdade com bastantes títulos, poder pregar um sermãozinho, contando algumas piadas no meio, que faz cócegas em seus ouvidos e que se divirtam. Não é isso que nós temos ouvido hoje nas denominações? Onde comediantes têm tomado as plataformas e os púlpitos das igrejas e fazem sucesso. Profecia do profeta desta era. Comediantes tomariam os púlpitos e as plataformas das igrejas. Por quê? Cauterizariam a mente. Era belo ao ouvir. Combina com o meu desejo. Combina com o que me faz bem, com o que eu aprendi no meu estudo. Mas, para concluirmos, deixe-me dizer ao povo de Deus e a vocês, filhos, para que saibam que Deus nunca deixa vocês sem uma testemunha. Saul, sem saber, Saul não tinha conhecimento disto, mas Deus tinha um pequeno Davi lá atrás de um monte em algum lugar, que não estava alimentando as ovelhas com capim eclesiástico.
Ah, meu irmão, a sua mente não estava entorpecida pelos conhecimentos da Laodiceia do seu dia. O seu evangelho não tinha sido deturpado. Ele não buscava glória para si. Estava no campo, porém a sua mente era sadia, sua fé era sadia. Ele as estava levando junto às águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele se preocupava com as ovelhas de seu pai. E se algo viesse, o inimigo, para agarrar uma das ovelhas de seu pai, ele conhecia o poder de Deus para libertar aquela ovelha. Deus ainda tem um Davi em algum lugar, que conhece o que significa libertar uma das ovelhas de Deus, pelo poder de Deus. Ele ainda tem conhecimento de causa. Deus ainda tem seus Davis hoje, porque vai chegar sim, irmão e irmã, este instante, este momento, aonde você não vai ter um diácono, não vai ter o seu pastor ali na sua casa, e vai ser a hora de você ser o Davi da sua família, da sua casa, e dizer: não, eu já tenho um líder sobre a minha casa, eu e a minha casa já temos servido a Deus, já temos sentido o sabor do que é ser um cristão, e eu não preciso de um pensamento novo, de uma interpretação nova, de uma revelação nova. O que era para vir a mim já veio pela mensagem de um profeta. Nós vamos passar por isso e já estamos passando por isso. Sim. Ele havia confiado, ele não conhecia nada quanto à armadura de Saul, tampouco ele queria parte disso, ele não queria nenhuma de suas denominações, ele não queria a velha armadura sobre si. Ele disse: eu não sei nada a respeito dela, mas deixa-me ir no poder que eu conheço. Ele havia alimentado as ovelhas de seu pai, ele havia cuidado dos pastos, ele lhes havia dado o tipo correto de alimento, e elas viveram e prosperaram. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus o homem viverá. O verdadeiro pastor as alimenta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se o inimigo agarrar uma com doença, ele conhece o poder de Deus. Veja, o pequeno Davi de pé ali disse: aquele rapaz é guerreiro desde seu nascimento e desde a sua juventude. Só tem conhecimento de lança e armadura. Ele é bem treinado, ele é teólogo, e você não conhece nada disso. Ele disse: é verdade, Senhor, eu não conheço a respeito de seu treinamento teológico, mas tem uma coisa que eu conheço: que quando o inimigo veio para pegar uma das ovelhas de meu pai, eu fui com o poder de Deus, eu a libertei, eu fiz que recuperasse boa saúde, eu a trouxe a pastos verdejantes e às águas tranquilas novamente. E o Deus que entregou o leão em minhas mãos, e eu o matei quando ele pegou um dos cordeiros, ele permitiu que eu matasse o urso. Assim irá o Deus do céu comigo para matar este filisteu incircunciso. Irmão Brana diz: precisamos da liderança do Espírito Santo. Isto vai surtir efeito na sua vida. Vai. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, você vai lembrar: o que está me liderando? Por que eu estou permitindo ser influenciado? Do que foram tomados aqueles anciãos? Alguma conversa eles ouviram para ir ao profeta Samuel. Algumas conversas, meu irmão, você vai ouvir, minha irmã, para fazer com que você mude sua rota, ou pegue algum caminho mais perto. Não, por aqui é mais perto.
Por aqui parece ser melhor. Não, não precisa ser tanto assim, não. Vá por aqui. Deus nos deu o melhor que Ele tinha. Fique com aquilo que Ele te deu. Que Deus recompense a cada um de vocês. Deus recompense também a todos vocês pela nossa página na internet. Irmão Kleber e família em Ivaiporã, Paraná. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Clarice Cassalho em Lourdes, São Paulo. Irmão Neri e família em Nova Esperança, no Paraguai. Irmão Sidney e família em Toledo, no Paraná. Irmã Maria Teles em Uruaçu, Goiás. Irmã Késia em Minaçu, Goiás. Irmão Jesus e Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Tiago Clementino e família em Recanto das Emas, Distrito Federal. Irmão Manassés, Keila e Nair. É a esposa do pastor Paulo Cardoso. Um abraço a vocês, irmã Nair. Saúde ao pastor Paulo e vocês aí em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Patrícia Camimura em família em Gama. Saúde também, irmã Patrícia Camimura. Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Arlon e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Frank e Ana Cássia em Valparaíso, Goiás. Irmão José Correia e família em Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmão Ricardo e Eliana em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Júnior e família em Caiapônia, Goiás. Irmã Sebastiana Tavares em Goiânia, Goiás. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. E mais 22 conexões não identificadas. Que isto possa também ter sido vivificado em cada coração de vocês pela internet. Não devemos esquecer da nossa programação diária. Todos os dias, programa Fé para Vencer, por meio da nossa página, ao meio-dia. E também pela Rádio Redentor, AM 1110. Do meio-dia às 13 horas, programa Fé para Vencer. Saúde, força ao seu favor ao meio do dia. É uma bênção esse programa. Amém? Amém? Vamos ficar todos em pé. Vamos orar com o diácono, irmão Emanuel. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele te deu. Se você tem um pedido nesta noite, seja qual for a tua necessidade, você aqui na igreja ou pela internet, levante uma de suas mãos e Deus confirmará o teu pedido mediante a tua fé. Vamos orar com o diácono, irmão Emanuel. Oremos. Senhor Jesus, nós temos sido ensinados, Senhor, ao longo dos anos, e nós cremos, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, Senhor, sendo o Senhor o mesmo ontem e hoje eternamente, ó Pai, e o Senhor ainda, Pai, o Senhor ainda está com as portas abertas para quem quiser, Pai, aceitar a liderança do Espírito Santo, ó Pai, para quem quiser, Jesus, ter o Senhor como governador de suas vidas. Então, Pai, a nossa oração é que nós possamos, Pai, aceitar a liderança do Espírito Santo, Pai, porque assim é a nossa formação, Pai. O Senhor nos fez para ser dirigido pelo Senhor e nós muitas vezes vamos envolvendo com os atalhos, ó Pai. Obrigado, Pai, por essa reunião tão especial para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos dar mais consciências dessas verdades, Pai. Abençoa, Senhor, o ministério local, Pai, o ministério do pastor Adalto, do irmão Tiago, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu ministério no Brasil, Jesus. Nós agradecemos, Pai, por cada cristão ao redor do mundo, Pai. Nós agradecemos pelo relógio de Deus, o país de Israel lá, Senhor. O Senhor abençoe cada irmão, Pai, cada irmã, Pai, aqui presente. Que o Senhor alcance, Pai, essa audiência invisível que não está aqui, mas que está à distância, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você tem a oportunidade, acompanhe o culto de oração amanhã, ali no Pedregal. Quem pode estar, é sempre uma bênção esse culto de oração. Deus abençoe vocês pela internet. Irmão Valdinei fica cantando. Deus abençoe.
Quem vê um homem de Deus fala das coisas do amor, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou. Enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou, faz calar no próprio peito as dores que já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Quem vê o homem de Deus falar das coisas de Deus, não pode imaginar as lutas que ele enfrentou. Enquanto ele vai falando das coisas que o Pai lhe falou, faz calar no próprio peito as dores que já passou. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro alguém. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. E o homem de Deus vai pregando, pregando sem parar, embora muitos desejam ver o homem de Deus se calar. Homem de Deus, chora também nos momentos difíceis, como qualquer outro
tempos difíceis, como qualquer outro alguém. Amém. Deus abençoe os irmãos.